Bem-vindos a mais um videocast do curso de atualização em neurologia da AF Educação Médica. E hoje um tema muito importante para a sua prática clínica neurológica, onde nós vamos falar de neuropatias e semiologia neurológica. Para isso, eu convidei dois grandes médicos que fazem parte da nossa equipe da AFANeuro, são editores junto comigo. Dr. Drusos Pérez Marques, seja bem-vindo, Dr. Drusos. Felipe, obrigado pelo convite e um grande salve, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. E é um prazer a gente falar de um tema que é muito relevante e é desafiador, né? A gente, neurologista, geralmente a gente gosta de temas mais desafiadores. É um tema desafiador dentro da neurologia. É importante mesmo, Drusos. E o Dr. Tiago Santos Nascimento, nosso grande colega, um baiano hoje que está lá em Aracaju. Em breve acho que nós vamos trazer para Belo Horizonte, que tem muito de mineiro. Mas muito obrigado, Tiago, prazer. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo queijo que eu ganhei hoje, mas isso é em off. Então adoro queijo e Minas é a terra do queijo, gente. Pessoal, eu acho que neuropatia periférica é algo que a gente, como neurologista, a gente acaba muitas vezes estudando menos, tendo mais dificuldade, às vezes até no exame físico. Então acho que a gente vai tentar abordar isso aí, que é um desafio mesmo, viu? Eu acho um desafio. Eu acho que é um tema de grande relevância para a prática clínica, o Drusos falou, e é assustador quando a gente começa a ver dados. Existe série de casos, né, Tiago, falando que neuropatia vai afetar aí até quase 10% da população mundial e que muitas vezes o pilar do nosso diagnóstico é aquele exame físico bem feito, aquela anamnese bem feita, né, e não muitas vezes vários exames ou complemento. E aí, Drusos, por que a neuropatia então é crucial? Qual que é a sua visão crucial para a neurologia? Primeiro, né, a gente pode até brincar, né? Se for pensar aí, o Felipe falando aí 10, 8% de prevalência, quer dizer, quase todo diabético tem, né? Diabetes são 10% da população, 12%, quer dizer, você está falando 10% é consenso diabéticos. Verdade. Excluindo ou incluindo os diabetes. Então é uma doença que, se a gente for pensar, né, neuropatias, às vezes a gente fala 8, 10%, parece muito, mas se você considerar que quase todo diabético tem, né, que é uma complicação muito frequente do diabetes, tanto como tipo 2, é uma doença muito prevalente, mesmo, é uma apresentação clínica muito prevalente. E acho que é importante a gente conseguir, dentro da avaliação do paciente, né, que eu acho que o que é uma coisa que é desafiadora, é que a gente precisa de tentar pintar, desenhar o quadro clínico do paciente. Tanto do ponto de vista temporal, quanto do ponto de vista localizatório, quer dizer, braço, perna, os dois, é comprimento dependente, quer dizer, a gente tem esse tipo de entendimento. E, além disso, as modalidades, porque, de repente, o paciente pode ter uma neuropatia sensitiva só, pode ter uma neuropatia só motora. Então, entender essas modalidades. E o sensitivo, eu uso brincar, né? A gente fala que a gente tem 5 sentidos, mas o tato não é um, né? O tato são 2, né? Porque tem 2 vias completamente diferentes para o tato. Então, isso aí está envolvido nas neuropatias também. Daí, a gente ter essa organização desse diagnóstico, ela é complexa mesmo, né? E eu acho que o Drusos já começou entrar na parte realmente das complexidades, das particularidades. E aí, Tiago, eu te pergunto assim, vamos aos fundamentos realmente, assim, o que define, quando você pensa na neuropatia, o que define a neuropatia? Então, primeiro, Felipe, acho que é como o Drusos falou, você definir exatamente a neuropatia vai depender muito do que foi afetado. Essa definição, quanto à visão do paciente, é muito difícil, porque quando a gente vai lá na anamnese perguntar ao paciente, habitualmente, se a gente não tiver perguntas diferenciadas, assim, direcionadas para certo ponto, a gente vai achar que a neuropatia começou quando ele está falando, quando ele trouxe para a gente aquilo. Então, o que é que acontece? Drusos já começou a falar sobre a situação do diabetes, é algo que vai se repetir aqui, a gente falar muito sobre diabetes, porque é o que a gente tem que pensar mesmo. Então, se a gente pensa que quando o cara tem diagnóstico de diabetes, já tem 10 anos que ele tem resistência à insulina. Então, tem muito paciente que no diagnóstico já tem neuropatia. Então, a percepção do paciente também é assim, olha, aquele formigamentozinho eu não acho tão importante. Então, neuropatia vai ser um distúrbio neuronal periférico. Agora, se esse periférico é mais sensitivo, mais motor combinado,
Eu acho que muitas vezes, só pela história, se você for naquela história rasa, você não perguntar muito, você pode se passar em muita coisa. Então, perguntar sobre quando começou para o paciente é muitas vezes perguntar, pô, como é que você era na infância? Dependendo do tipo de neuropatia que você tá. Com o que você trabalha? Então, essas coisas vêm na parte inicial da semiologia, né? Da anamnese. E muitas vezes a gente esquece, a gente chega lá, olha, não, formigamento que começou há 2 anos. A gente começa, formigamento começou há 2 anos, beleza. Mas e aí? O senhor trabalha com o quê? Né? Ah, mas eu trabalho com pintura. Pintura de quê? Então, essas coisas que às vezes a gente esquece, a gente acaba perdendo a neuropatia tóxica, por exemplo. E a grande questão do diabetes, que eu acho que é algo que a gente vai abordar para frente também, é que mesmo que o diabetes não seja o culpado, ele vai ser. Pô, como assim? Muitas vezes nossos pacientes já têm diabetes. Então, a gente diz que, eu gosto de brincar, que aí vai ser o paciente que a neuropatia está contaminada, digamos assim. Então, às vezes vai ser muito difícil da gente, como médico, caracterizar quem é o culpado. Isso é desafiador, o paciente ouvir isso, né? Eu acho que você falou bem, esse desafio muitas vezes a gente pensar, porque assim, o problema da neuropatia, você começou a contar várias coisas, a gente pode ter mais de um culpado, né? Então esse talvez é o grande difícil e realmente a neuropatia está dentro dessa interface neurológica, interface de várias outras doenças. Mas aí eu pergunto então ao Druso, o que seriam os principais sinais e sintomas de um paciente neuropático? Essa interface, quais são os principais sinais e sintomas para você pensar que o paciente tem um quadro de neuropatia? Eu vou começar respondendo essa pergunta, tudo menos óbvio. Ótimo. Porque o mais fácil é fácil, eu quero puxar pelo menos óbvio. Que, por exemplo, é um sinal muito comum de neuropatia de desautonomia. Sim. E esse talvez é o que o pessoal menos valoriza. Esquece. O próprio paciente, minha pressão está caindo, ele vai no cardiologista. Ele vai no cardiologista. Pô, minha bexiga não está funcionando, eu vou no uro. Meu intestino está preso, eu vou no gastro. Então, assim, o próprio paciente não entende que esse sintoma é neurológico. Com grande frequência, o próprio colega que não é neurologista não entende que isso é um sintoma neurológico. Verdade. Né? Dos sintomas de neuropatia, talvez um dos mais precoces seja impotência sexual. Sim. Né? É um sintoma super precoce que pode acontecer em diabetes, pode acontecer em etilismo, pode acontecer em outras doenças que pegam fibra fina. E aí é importante você falando isso, só aproveitando, né, Druso? E se você não perguntar ao paciente, dificilmente ele vai te contar. A não ser quando ele vai te procurar por causa da impotência. Aí, no caso, ele procuraria o urologista, né? Mas realmente impotência é algo que eu explico também para os alunos, para os residentes, para os especializantes, que sempre que é possível, você pode perguntar. E aí tem mas você vai perguntar, mas eles estão impotentes porque são mais velhos? Não, muitas vezes a impotência é o primeiro sinal, sintoma da neuropatia. E é o mais antigo, às vezes, né? Como ele é o primeiro, às vezes, quando o paciente chega procurando o neuro, ele já está com você pega 15 anos, assim, cara. Mas você falando então de desautonomia, está falando então de impotência, mas assim, qual outros sinais que te chamam a atenção? Não, outros sinais, né? Comecei pelo mais difícil, né? O mais difícil de reconhecer, assim, pelos pacientes e pelos próprios médicos. Mas o que chama muita atenção dentro de neuropatias, neuropatias com componente motor, é fraqueza. Né? E lembrar, em neurologia, né? Eu tinha um professor que falava com uma sabedoria, não é anatômico, não é neurológico. Então, se tem uma fraqueza, ela tem que ser anatômica. Né? A gente tem que conseguir localizar ela, seja localizar no nervo, na coluna, no encéfalo, mas a gente tem que localizar. Então, a gente tem que ter uma fraqueza que a gente consegue, né? Pelo exame clínico, a gente consegue localizar no nervo, no plexo. Então, isso é uma questão. Ou no conjunto de nervos, né? Se é uma mononeuropatia, aí você vai colocar. Mas né? aí é que é a dificuldade também. Aí entra outra dificuldade. Porque se eu tenho uma fraqueza num braço e a fraqueza no outro, eu tenho que explorar os dois braços. Isso. Né? Você pode colocar tudo no meu balaio, pô, isso aqui é uma coisa só, porque às vezes vai te confundir o diagnóstico. Em que sentido? Quer dizer, se a doença ela é simétrica, ela é muito parecida, isso nos fala a favor, né? Eu tô queimando, né? Dando spoiler aqui, a favor da doença comprimento dependente. Se ela é assimétrica, ela vai falar a favor de que são dois nervos sendo acometidos de forma diferente. Né? Então, do ponto de vista motor, seria isso. Do ponto de vista sensitivo, né, de neuropatia sensitiva, a gente tem dor, né, que é um sintoma muito característico. A gente tem alterações de sensibilidade tátil, quer dizer, uma hipoestesia, e a gente tem alterações de sensibilidade vibratória também, que, né, a não ser que o cara for músico, né, ele vai ficar ali testando com o diapasão dele. Não tem como. Porque senão a gente tem muita dificuldade. E aí a
a perda de sensibilidade vibratória ou de propriocepção, ela, do ponto de vista de neuropatia, é outro problema, porque o paciente bem não percebe que isso é neurológico. Às vezes os médicos não percebem, tô levantando o pezão lá, tô caindo no escuro. Quer dizer, são sintomas também que eles não são tão óbvios, eles não saltam tanto aos olhos Não assim, saltam. e eles têm uma relevância clínica muito grande. E aí, aproveitando então, Thiago, assim, e quando então o Druso já comentou os principais sinais e sintomas, mas faltou talvez o que mais chama atenção, que ele deixou para mim para te perguntar. Ele falou, mas é porque às vezes é confundido, mas e a tal da dormência, da parestesia, que fica meio assim, é dor, não é dor, e a parestesia? Porque a parestesia é um desafio. Você tem algumas coisas na neurologia, assim, dor de cabeça pode ser tudo, tonteira pode ser tudo, mas parestesia também pode ser tudo. Não, é interessante você falar sobre parestesia, porque assim, desses sintomas, o que mais... As armadilhas estão aí, ó. Dor é uma armadilha, sensibilidade e aí a parestesia. Por que eu falo que é armadilha? Porque tudo pode dar isso, né? E tinha até, acho que você deve ter ouvido essa piada, que tinha um neurologista que ele dizia que o capítulo que ele tirava de todo o livro de anatomia era pegar o de sensibilidade e rasgar. Porque ele dizia que aquilo dali só servia para confundir ele. Eu não concordo com ele, claro, a piada é boa, mas a piada talvez sirva pra gente dizer o seguinte: tem muita coisa que tem fator funcional. E hoje a gente sabe, uma coisa que eu gosto sempre de bater nessa tecla, que a doença funcional existe independente de qualquer outra doença. Então, assim, a sensação de parestesia é relatada com tudo, né? A gente vê muito paciente falando. Mas qual é a parestesia que eu vou pensar em neuropatia? Parestesia associada à dor, parestesia associada à dor de características neuropáticas, choque, formigamento, queimação, vermelhidão local, que já é um sinal também de desautonomia junto, que é um sinal que muitas vezes não é visto, né? E aí vale a pena lembrar de doenças que são, como o nome antigo, né, de meralgia parestésica, que é uma doença que parece psiquiátrica. O paciente tem um trauma muito leve, num acidente de moto, por exemplo, e fica com a perna que esquenta, fica vermelha, e que na hora que o médico vai examinar, ele não acha nada. Então, neuropatias que você não acha nada, assim, é meio complicado. Então, dor pode ser uma coisa que hoje a gente vê muitos diagnósticos, né, como acontece também com autismo, às vezes diagnósticos sem ter um critério. Então, tem muito paciente com diagnóstico de fibromialgia. Então, o que acontece? A dor pode ser uma armadilha para você. Mas, obviamente, você tem que pesquisar que tipo de dor é essa que o paciente sente. Que parestesia é essa que o paciente sente? Será que ela respeita, essa parestesia respeita a anatomia ou não? Porque muitas vezes também a referência pode não ser tão parecida. Também não fique muito enraizado em anatomia no sentido assim, tem que ser tal... Mas o que Druso está querendo dizer é que assim, tem parestesia que não faz sentido. Tem melhoras que não vão fazer sentido de parestesia, sabe? Então eu acho que a parestesia é um desafio sim, junto com a dor. E assim, obviamente que o que chama mais atenção mesmo é quando tem uma questão motora, né? Porque a gente sabe fazer o exame motor funcional bem. Consegue identificar se ali existe uma fraqueza, digamos, mais neurológica, né? Eu acho que isso mostra para nós, Thiago, o quanto é importante a nossa semiologia neurológica, né? Então, a semiologia num todo, de ver tudo isso, de identificar tudo isso, porque assim, nós estamos falando aqui de N possibilidades, né? Então, e realmente o Druso deu o exemplo um pouco dos especialistas, assim, a quantidade de paciente muitas vezes com uma neuropatia periférica que vai procurar um problema, achando que é um problema angiológico, né, num angiologista, ou um problema ortopédico. Você falou da fibromialgia, talvez seja realmente um problemão, né? A quantidade de paciente que muitas vezes tem um diagnóstico errôneo de fibromialgia e tem, às vezes, um quadro de uma neuropatia, né? Uhum. Então, acho que aqui mostra para nós o poder e essa questão da semiologia neurológica, do bom exame físico, de uma boa história, né? E aqui a gente vê aqueles 3 pilares, realmente, assim, tentar separar bem a parte sindrômica do quadro, a parte topográfica do quadro, o Druso já contou, tentar topografar a lesão e, ao mesmo tempo, tentar ver a parte etiológica. Eu acho que isso é importante. Deixa eu só complementar aqui, acho importante a questão da dor, né? Que a dor é um sintoma muito comum em neuropatias, e às vezes fazendo confusão com fibromialgia ou com outros tipos de dor. Lembrar que o neurônio e a dor do paciente não respeita sistema. Sim, né? sim, entendi. Pô, isso aqui é neurológico, isso aqui é muscular, isso aqui é artéria, entendeu? Ele não respeita. Então, um paciente
que isso acontece com grande frequência dos pacientes que têm dor crônica. Referida, né? Não, dor referida e a dor que ele vai ganhando. Às vezes ele tem uma dor nas costas, uma lombocetalgia, e aí ele tem uma hérnia mesmo, e aí ele começa a ficar tenso, ele entra numa posição defensiva, ele começa a ter uma dor muscular associada, então uma coisa vai se transformando na outra. O paciente tem uma neuropatia, aquilo dói, e ele fica mais tenso. Aí a hora que você pega na perna da pessoa, ela tá dolorida, porque a musculatura já tá tensa. Então, e aí você fala, pô, peguei, doeu, fibromialgia. Então, é realmente fantástico, assim. Acho que essa parte é muito importante a gente entender que muitas vezes o paciente não está sozinho, ele pode ter, além da neuropatia, ele pode ter um padrão fibromialgico, um padrão artrótico. Outros motivos, né? Pode ter isso mesmo. Mas é isso, gente. Então, essa é a nossa primeira parte do nosso videocast. Se você quiser continuar acompanhando, faça parte do nosso curso de atualização em neurologia. Nós vamos aqui seguir sobre a parte prática do exame neurológico, da investigação e das condutas. Nos vemos até lá. Um abraço.